eu preciso lembrar daquilo que Jesus fez. Eu quero compartilhar com você 12 versículos. 12 versículos que estão no livro de João. Deve estar chegando para você já. Em livro de João, capítulo 1, capítulo 18, versículo 1 ao 12. Vai chegar já para você que está em casa. Em nome de Jesus. João, capítulo 18, do versículo 1 ao 12. Não está chegando? Eu vou fazendo a leitura, algum problema aconteceu. Acompanhe comigo. Tendo Jesus dito estas palavras... Obrigado, Catarina. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cidrom, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhes a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que sou eu, e se é a mim, pois que me buscais, deixa-me ir estes, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o manietaram, quer dizer, colocaram uma algema em Jesus. Eu estava meditando nessa palavra e de tantas... eu sei que eu não vou esgotar o assunto, não vou dizer que essa mensagem é a única interpretação desse texto. Não tenho aqui a presunção dessa forma, mas eu acredito que nós podemos parar um pouquinho e buscar uma compreensão sobre o que está nesse texto que acabei de ler. Nós precisamos, a primeira coisa, entender que em alguns lugares do Evangelho fala uma coisa, por exemplo, fala da cura de um cego de Jericó, e em um outro livro fala da cura de 2 cegos de Jericó. Então aí às vezes nós começamos a pensar e falar assim, então eu devo anular um, vou ficar com o que é 2, vou ficar com o que é 1. Na verdade, a Bíblia, os Evangelhos, elas não se excluem, elas se somam. Na visão de um, contou a história de um cego. Na visão de outro, ele viu 2. Alguém contou a mesma história, mas na sua visão. Mesma revelação, na mesma visão. E eu quero passar aqui por algo que o Senhor nos ensinou, falando sobre 3 pessoas: Judas, Jesus e Pedro. Deus, da ceia, depois da ceia que Jesus fez, Jesus ali cantou um hino, eles foram para o lugar chamado Getsêmani. E o Senhor sempre nos diz que nós precisamos imitar Ele. Mas como imitar Jesus? A coisa que me chamou mais atenção nesse texto é que Jesus, em todo o tempo, Ele foi um homem, um Deus que falou com o Pai. Jesus, em todo o tempo, Ele nos ensinou a orar. Jesus, Ele orou para andar por sobre as águas. Jesus, Ele orou, passava as noites orando. Jesus orou para escolher os discípulos.
Jesus orou antes de ir para a cruz. Jesus orou na cruz. E hoje Jesus do céu ora intercedendo pela minha e pela sua vida. Imitar Jesus é olhar para isso. Orar é ter uma conversa com Deus. Mas não orar simplesmente para pedir, mas orar a Deus para agradecer, orar a Deus para ter uma conversa, pedindo um direcionamento. Ninguém de nós gosta que alguém se aproxime de mim ou de você e de repente isso começa a pedir, embora Deus é Pai e nós somos criança, mas nós precisamos não só pedir, mas depois que pedir, ouvir qual é a direção de Deus para o nosso pedido. Nós precisamos orar para ter a semelhança de Cristo. E uma coisa que quando eu estava estudando é que a intimidade que nós acabamos tendo com Deus na conversa, na leitura da palavra, essa intimidade é para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. A intimidade é para que eu descubra a vontade de Deus para a minha vida. A intimidade não é para exigir de Deus alguma coisa. Aí eu tenho intimidade com Deus. A intimidade é para que eu descubra os propósitos de Deus para a minha vida. Jesus, ele venceu o Calvário. Ele venceu a cruz. Mas antes de Jesus vencer a cruz, antes de ele vencer tudo o que ele sofreu, ele precisou ser obediente lá no Calvário, lá no Getsemane. No Getsemane ele disse, em um dado momento: Senhor, eu não vou conseguir passar por tudo isso. Passe de mim esse cálice, passa a mim esse momento. Mas logo em seguida ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja aí no céu, seja aqui na terra como é no céu. As palavras de Deus vão nos dando orientações. E nós só vamos vencer alguma coisa quando difícil, quando aquilo que nós for nos proposto como obediência, a gente obedecer. Se ele não tivesse feito a oração lá, que seja feita a vontade de Deus, ele não ia vencer a cruz. A obediência, a submissão de Jesus lá no Getsemane, no momento de sofrimento. No momento de sofrimento ele obedeceu ao Pai. Ele obedeceu aquilo que estava sendo proposto. E depois, quando veio o sacrifício, veio a luta, veio a dor maior, ele venceu. Meio à turbulência, nós precisamos vencer com a obediência. Sabe, em alguns momentos da nossa vida, Ney, a gente diz assim: eu sou muito ocupado, Ney. Eu trabalho demais, Altair. Não dá, eu não tenho tempo para orar. Quando nós olhamos para Davi, Davi era rei, era profeta, poeta, juiz, guerreiro, pai, marido. E ele orava 3 vezes por dia. Ele orava 3 vezes por dia. Ele invocava o Senhor em oração. Ah, pastor, você não sabe, eu não tenho tempo. Eu saio cedo, chego de tarde no meu trabalho, estou cansado. Daniel era sábio, se tornou líder dos sábios, se tornou conselheiro do rei, foi o 3º governador, ela líder não sei de quantas províncias, e orava 3 vezes ao dia. Quando é importante, a gente arruma tempo. A gente só não arruma tempo para aquilo que a gente não quer fazer. Quando a gente não quer orar, a gente não vai encontrar tempo, porque é algo que eu não quero. Quando a gente quer, noite vira dia. Quando a gente quer, feriado, final de semana, vira dia útil. Trabalha, se batalha. Irmãos, eu preciso dizer para você, eu preciso dar um desabafo aqui essa noite. Irmãos, eu sinto a presença de Deus nesse lugar de uma forma que, da hora que eu comecei, eu cheguei aqui, eu tive vontade de chorar. A unção, eu vi gente, sabe, os técnicos aqui correndo para trás, em cima, indo atrás, para fazer as coisas funcionarem. O som funcionar, a imagem funcionar, o pessoal chegando cedo. Irmão, isso é obra de Deus, não pode ser feito de qualquer jeito.
falando. Porque você vê, Pedro e os seus sócios abandonou tudo para fazer a obra de Deus, deixou a rede cheia de peixe, deixou o barco cheio de peixe e seguiu Jesus. Nós precisamos, em algum tempo da nossa vida, ter prioridade. Davi orou, Daniel orou. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Eu não sou rei, não sou sacerdote, não sou juiz. Eu não consigo orar para um mosquito sair voando. Mas Deus mostra através da sua palavra que oração pode fechar a boca dos leões. Oração, intimidade com Deus pode ser jogado na fornalha. Deus muda a química, Deus faz o que é preciso, mas aqueles que são dele não serão chamuscados. Judas, aproveitando o acesso que ele tinha a Jesus, a intimidade que ele tinha com Jesus, ao invés de estar com Jesus, ele foi buscar um exército para prender Jesus. Ele traiu Jesus. E o interessante disso, que a gente lendo a palavra, e eu não tinha percebido isso, que judeu não se dava com romano, porque o romano oprimia, ele fazia os judeus pagarem taxas e mais taxas, impostos e mais impostos. Parece um país que eu conheço na América do Sul, vizinho da Argentina, do lado de cá, e do lado de cá é o Oceano Atlântico. É um país grande que tem ali. Imposto, 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 tudo imposto. Eles não se davam porque o judeu não queria ser ali subjugado pelos romanos. Mas de repente, para prender Jesus, o judeu e os romanos se juntaram. Para fazer o bem eles não se juntaram, mas para fazer o mal eles se juntaram. Eles eram adversários. Entre eles não tinha conversa, entre eles não tinha amizade. Mas porque ia prender alguém, ia fazer o mal a alguém que era correto, alguém que era honesto, alguém que era santo, alguém que estava fazendo a coisa que deveria ser feita, as pessoas, mesmo sendo inimigas, se juntam para fazer o mal. A palavra de Deus diz que as trevas são mais organizadas do que a luz. Nós precisamos fazer como aconteceu nessa noite aqui, irmãos. Você que talvez está me assistindo não entende o que eu estou dizendo, mas eu vi o mover de Deus aqui. Cada um parecia um formigueiro, cada um carregando a sua parte, fazendo com que todos fossem alimentados. Se tem alguma coisa chegando na sua casa hoje, é porque houve um trabalho aqui primeiro. O traidor, ele foi revelado numa comunhão da mesa. O traidor aqui, ele participava da mesa de Jesus. Na mesa de Jesus estava o traidor. O beijo significa intimidade, o beijo significa amizade, o beijo significa intimidade, amizade, um monte de coisas aí que eu nem anotei aqui, mas o beijo é algo muito especial. Mas esse beijo que Judas deu em Jesus foi um beijo que identificava que a morte estava chegando. Foi o beijo da morte. O beijo da morte. Jesus ainda olha para Judas e fala assim: amigo, Judas praticou o mal, mas o mal só poderia transformar Jesus em outra pessoa se o próprio Jesus deixasse o mal entrar nele. Jesus sofreu mal vindo de Judas. Eu e você sofremos mal, às vezes vindo de outra pessoa. Como Jesus não foi mudado, não foi transformado pelo mal que ele recebeu, então nós podemos também selecionar aquilo que vai entrar, aquilo que vai influenciar ou mudar a minha vida. Nós muitas vezes temos sido muito sensível, Rô, aquilo que nos falam. Sabe, Deus fala desse altar ao coração da pessoa, enche a pessoa de esperança, enche a pessoa de coragem, enche a pessoa ali de alimento, fortalecendo. Aí chega lá fora uma palavra, parece que
vai tudo por água abaixo. Nós precisamos ter um reservatório mais específico para as coisas de Deus. Não estragar aquilo que nós recebemos de Deus. Às vezes nós trabalhamos a vida toda, ou temos amizade com uma pessoa para a vida toda. Uma coisa que ela faz que não me agrada, se eu não vigiar, aquela coisinha estraga uma amizade de 20, 30, 40 anos. Você acha justo isso? Errar todo mundo erra. Pecar todo mundo peca. Mas Judas, ele estava ali, ele comia com Jesus, ele viu Pedro andar sobre as águas, ele viu ali a multiplicação de pães e peixe, ele viu ali Lázaro ser ressuscitado, ele viu tantos milagres, mas aqueles milagres não tinham lugar no coração de Judas. Ele tinha algo impregnado nele. Ele só queria satisfazer o seu eu. Judas era a resposta de oração de Jesus. Porque nós lemos atrás que Jesus orou. Olha só, Jesus orou antes de escolher os discípulos. Quando no pacote veio Judas, Judas fazia parte da oração de Jesus. Mas se Jesus orou, por que veio? Porque quando nós oramos e Deus envia alguma coisa, Deus permite alguma coisa, aquilo não é para nos destruir, aquilo é para nos fortalecer. Aquele gigante que levantou contra o povo de Israel, não era para oprimir, não era para derrotar, mas era para que o povo conhecesse que aquele povo, os israelitas, tinham um Deus que poderia derrubar gigante. Nós servimos esse Deus. Se levantar alguma coisa, ponha Deus na frente. Jesus, ele continuou sendo Jesus, mesmo Judas continuando sendo Judas. Mesmo Judas sendo Judas, Jesus continuou sendo Jesus. Não alterou a atitude, a ação maligna através da vida de Judas. Não mudou aquilo que Jesus era. E atitudes erradas e ruins que venham contra as nossas vidas não pode mudar aquilo que nós somos em Cristo. Judas era aquele escolhido por Deus, através de Jesus, para pegar pessoas, número grande de pessoas, e levar até Jesus. Para que essas pessoas que fossem levadas até Jesus, essas pessoas fossem salvas. Judas foi escolhido para levar pessoas a Jesus, para que Jesus pudesse salvar essas pessoas. Mas Judas, ao invés de levar pessoas para que fossem salvas, ele levou pessoas para condenar à morte Jesus. Olha que triste. Um escolhido para salvar tem uma atitude que leva à morte. Ai, pastor, mas era propósito. Eu sei, eu estou dizendo no contexto de hoje. Quantas pessoas, não tem Judas mais aqui? Aliás, ninguém quer ter o nome de Judas, né? Não dá para escolher um nome desse. Mas nas atitudes pode existir o Judas. E o interessante disso, que Judas, no dia que aquela mulher entrou e começou a ungir Jesus, Judas se levantou e falou assim: por que esse desperdício? Gastando 300 denários num vidro desse, equivalente a um ano de trabalho, um ano de salário. Se uma pessoa ganha 1.045, R$1.000 por mês, 12 meses, então aquele vidrinho custava 12 mil reais. Vou fazer uma conta de padaria aqui, rapidinho. Aquela mulher simplesmente estava jogando sobre Jesus um perfume, um óleo que custava 12 mil reais no dia de hoje, 300 denários. Ele preocupado em ajudar os pobres, em ajudar as pessoas. Mas de repente, aqui no Getsemane, a gente vê Jesus sendo entregue aos soldados romanos e ali os fariseus, sabe, por 30 moedas de prata.
o preço de um escravo. Qual que valia mais? O Jesus para aquela mulher que usou 12 mil reais, ou Judas que fez uma troca dessa por 30? Quantos de nós às vezes não estamos trocando Jesus por coisas sem valor? Por coisas que não são, sabe, que não vai ser contínuo, não vai ser para sempre, vai ser uma coisa momentânea. Nem o próprio Judas ficou com essas moedas. Foi lançada lá, comprou lá um cemitério para os estrangeiros e ele foi e se enforcou. Quantos às vezes não pode estar vendendo Jesus barato, quando o preço que ele pagou por mim e por você foi o sangue que nós vamos lembrar nessa noite da ceia. Jesus, traído, sendo preso rumo à morte, consegue parar. Jesus foi traído, já doeu. Jesus ali sendo preso, já não é mais muito fácil. E ele sabendo que ele ia ser levado à cruz para morrer, pior ainda. Mas de repente ele para, porque tinha um soldado que estava sem a orelha. Não quero entrar na questão da orelha, não quero entrar na questão da orelha direita, não quero entrar na questão do sacerdote, porque que não podia ficar, não quero entrar por esse caminho. Mas olha, Jesus parou para curar alguém que ele não feriu. Parou para curar alguém que era um estrangeiro. Parou para curar alguém que veio ali com a intenção de levar cativo, preso. Ele curou a orelha de Malco e Malco continuou levando ele para a cadeia. Continuou levando ele preso. Eu não tenho que fazer a obra por causa da recompensa que eu vou receber nessa terra. Porque se Jesus pensasse assim, ele não ia curar a orelha daquele homem. Ele ia olhar para aquele homem como eu e você e falar assim: se lasque, se vire com isso, você vai ficar chuém. Não. Ele foi e fez o melhor que ele podia. Em meio a tudo que estava acontecendo, traído, sendo preso, algemado, como se fosse ali alguém perigoso. Curando alguém que ele não feriu. Curando alguém que ele não feriu. Sabe o que eu aprendo isso? Que a gente precisa ajudar pessoas que não foi nós que o ferimos, mas ela está ferida. A gente precisa ir atrás, restaurar essas pessoas, ajudar essas pessoas. Talvez a orelha não significa a orelha cortada, mas a orelha muitas vezes pode significar aquilo que aquela pessoa ouviu, e às vezes ela está morrendo por causa daquela orelha. E eu e você somos aquele que não feriu, mas vamos lá e por essa mesma orelha vamos trazer palavra de esperança, palavra de renovo, palavra de conserto, palavra que venha restaurar essa pessoa a estar no reino de Deus novamente. Jesus, ele só podia fazer isso porque ele era uma pessoa de oração. Nós falamos inicialmente. E Jesus, no dado momento que aquele soldado chegou, Jesus pergunta: a quem vocês estão buscando? O versículo 6 diz assim: por Jesus de Nazaré. O versículo 6 diz assim: Jesus diz: sou eu. Vamos ler ao contrário essas duas palavrinhas? Está aqui no telão? Não colocaram. Põe no telão para mim o versículo 6, do capítulo 18. Sou eu. Lê essas duas palavrinhas ao contrário. Eu sou. O que te faz pensar? Um dia que Moisés tinha que libertar aquele povo todo que estava escravo, ali Moisés perguntou: Senhor, se quando eles perguntarem quem me enviou, o que eu digo? Diga que o eu sou te enviou. O eu sou, mas agora ele está presente, ele diz: sou eu. O Deus presente ali. E o interessante disso, que Pedro, depois de cortar a orelha direita de Malco, o propósito de Deus só é revelado pela oração. Quando Pedro corta a orelha de Malco, ele não está entendendo o propósito de Deus, porque o propósito de Deus só entendemos quando nós temos oração e comunhão com Deus. Aqui nós vamos entender por que Jesus teve que restaurar a orelha de Malco, porque Jesus tinha oração, tinha comunhão com Deus. Mesmo sendo Deus, ele tinha comunhão com o Pai. Mas Pedro tinha o melhor pastor do lado dele, Jesus. Deus conosco, Emanuel. O propósito de Deus só é revelado pela oração. Pedro por Jesus anteriormente
Jesus chama Pedro, Tiago e João e fala assim: vamos ali comigo orar. Eu estou triste, eu estou desanimado, eu sei lá, eu estou inventando aqui. Mas a alma de Jesus estava, sabe, agoniada. Estava nos dias de hoje, estava uma deprê. Por quê? Porque ele ia ser preso e morto. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E o próprio Senhor falou para eles assim: olha, vigia, ore e vigia para que não caia em tentação. Jesus foi orar. Pedro, Tiago e João fizeram o quê? Dormiram. Quantas vezes Jesus pegou eles dormindo? 3 vezes. E se você ler na palavra, por aquele tempo todo, por aquelas 3 horas, aproximadamente, Jesus orou somente uma coisa: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. 3 horas insistindo com Deus. E aquela oração que Jesus fez não alterou o propósito. Às vezes a nossa oração não vai mudar o propósito de Deus, mas vai nos fortalecer no momento que chega o momento. Pedro foi pego por Jesus 3 vezes dormindo, no momento que era para ele estar orando. E o Pedro que não ora, ele fere o próximo. Pedro não orou, não sabia o que ia acontecer com Jesus, ele foi lá e feriu Malco. Pedro que ora, já começa a ser diferente. Pedro começou a orar depois que Jesus foi. Um dia desses, Pedro estava chegando perto de um templo e ele viu ali alguém, sabe, sentado pedindo esmola, doente, paralítico. E aquele homem pediu dinheiro para ele. Ele não tinha dinheiro, mas Pedro já era um homem de oração, já era um homem de comunhão com Deus. Ele olha para aquele que estava sentado e falou assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome do meu Jesus, levanta e anda. A comunhão, a oração com Deus. Pedro não precisou mais carregar espada. Comunhão, a oração com Deus transformou aquele Pedro que com falta de oração feria, transformou naquele homem agora que ajuda, que faz a obra de uma forma diferente. Já não fere mais, por causa da comunhão, por causa da oração. Nós precisamos estar em oração, porque a palavra de Deus diz que eu e você como igreja somos aqueles que vão avançar contra o inferno. Nós precisamos orar, porque o inimigo não dorme. Nós precisamos orar, porque o Senhor olha para mim e para você e Ele acredita que nós somos aquele exército que vai avançar contra as portas do inferno. Aí a pergunta: irmão, você está preparado? Se você tivesse que dar um passo em direção à porta do inferno, onde tem os demônios, anjos, Satanás, tudo aquele mal, você está preparado para avançar contra a porta do inferno? Ou você é aquele que quando vê uma sombra sai correndo? Quem é você? Você faz parte do exército do Senhor. Você é um escolhido de Deus. Nós precisamos marchar e avançar contra as portas do inferno. Foi o que Jesus fez. Ia doer, ia sofrer. Nós vamos sarar aqueles que o mundo tem ferido. Nós vamos sarar essas pessoas. Eu e você, nós somos chamados para isso, para sarar essa terra através daquilo que Deus vai nos dar como capacidade. Amém? Você entendeu a intenção, o propósito da oração? Quando a gente ora, a gente não fere, a gente ajuda, levanta e anda. Mas quando não ora, arranca da espada e corta a orelha. Que nós possamos aquele que diz: levanta e anda, porque nós somos e estaremos sempre em comunhão com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus.